Olá, eu sou o pastor Paulo e eu gostaria de refletir com você sobre um tema que é da mais alta importância para o país hoje, que é o uso da arma de fogo pela população. Inicialmente, eu gostaria de fazer algumas considerações que, a meu ver, são bastante relevantes para que a gente possa refletir e conversar um pouquinho sobre essa questão. A primeira questão que eu gostaria de pontuar é que eu acredito que o brasileiro ele não tem uma cultura do uso de arma de fogo e eu acredito que isso pode acarretar em alguns problemas, alguns riscos para as pessoas. As pessoas que vão fazer o uso desse equipamento e as pessoas que estão ali ao redor, né, que estão próximas a esse equipamento. Por exemplo, parece que o estabelecido, o acordado, foi que após a aprovação, após a liberação por parte da população de comprar o equipamento, comprar armas e tudo, era necessário que o cidadão tivesse um cofre na sua casa a fim de que ele pudesse guardar esse equipamento, guardar essa arma e proteger, né, a sua família, proteger talvez de uma criança ou mesmo de um curioso que chegasse e pegasse aquela arma e causasse então um acidente. Bom, eu imagino que isso é um pouco difícil, conhecendo o brasileiro como ele é. O brasileiro ele é bonachão, ele é descuidado, ele é relaxado. Então as pessoas vão querer dormir com essa arma na cabeceira da cama. E eu imagino que ao longo do tempo, não é, vai haver um relaxamento com relação à disciplina de guardar essa arma, de tirar a munição. E provavelmente a arma vai ficar ali na cabeceira da cama, no criado mudo. É um lugar de fácil acesso, né, é um local onde as pessoas podem pegar rapidamente. E a primeira questão que eu gostaria de abordar tem a ver com acidentes domésticos. Eu acho que nós somos bem descuidados com relação a essa disciplina de ter que guardar a arma, colocar num cofre, colocar um código, essas coisas todas. Eu acho que há um risco iminente de haver acidentes domésticos por parte de crianças. As crianças são curiosas e essa arma eventualmente poderia parar nas mãos de uma criança e um acidente grave pode acontecer. Esse é um risco, ou mesmo um adolescente pegando e levando para a escola para mostrar um coleguinha. Isso tudo são variáveis que estão diante da gente e a gente precisa conversar sobre isso. Uma outra questão que eu acho fundamental também tem a ver com o aliciamento. Bom, a gente sabe que hoje o traficante, ele alicia crianças. A gente costuma chamar, as pessoas inclusive denominam de aviãozinho, aquela pessoa aquele adolescente, aquela criança que pega a droga na boca de fumo e leva lá para o cliente, vamos chamar assim. Então, eu imagino que essa também é uma outra possibilidade de pessoas de bem serem aliciadas para que elas possam comprar armas, comprar munições e essas armas e essas munições então virem a parar nas mãos de pessoas mal intencionadas. Esse é um perigo muito grande também. Uma outra questão que me chama muita atenção é que nós somos extremamente temperamentais. A gente ofende a pessoa no trânsito, a gente, né, costuma brigar, discutir, outras pessoas inclusive dão dedo e tudo mais. Como seria essa relação de trânsito, essas discussões de trânsitos com as pessoas armadas? Essa é uma preocupação que me toma também. Então, eu imagino que nós precisamos conversar sobre essas coisas para que a gente possa entender as complexidades do uso de arma de fogo. Eu discordo extremamente do ministro que diz que é como um liquidificador em casa, onde a criança pode colocar a mão. Não é por aí. A gente sabe que isso não corresponde às verdades dos fatos.
A arma de fogo, ela exerce um fascínio sobre as pessoas, ela traz um empoderamento, ela traz uma sensação de segurança muito grande. E será que a arma de fogo é um recurso útil numa situação de risco? Bom, eu vou contar uma experiência para você que eu passei recentemente. Eu estava indo para minha casa e de repente eu vi uma ação policial na minha frente, onde um policial, ele abordando um criminoso, um assaltante, depois a gente ficou sabendo que era um assaltante. Então o criminoso não correspondeu, né, à ordem de parar, e o policial então ele atirou naquele suposto bandido, naquele bandido. E incrível que duas coisas aconteceram. Primeiro, que eu fiquei completamente paralisado, né? E a segunda coisa é que ele errou todos os tiros de uma distância relativamente pequena. E isso é um fator interessante nessa questão do uso de arma de fogo. Há uma necessidade técnica, há uma necessidade da pessoa ela treinar tiro, ela se qualificar para o uso daquele equipamento, e não é todo mundo que tem habilidade para usar arma de fogo. Há pessoas que não vão ter essa habilidade, por mais que elas treinem. Recentemente eu vi um vídeo muito interessante de um treinamento de uma equipe policial, onde um dos policiais ele errou todos os tiros ali em uma distância 5 metros, 4 metros talvez no máximo, e ele errou todos os tiros. Ele tentou acertar e deu vários tiros e ele não conseguiu prosseguir para o próximo exercício porque ele errou todos os tiros. E é interessante que essa é uma questão que precisa ser abordada. Todo mundo tem habilidade para usar arma de fogo? Eu acredito que não. A segunda coisa é a questão emocional. Assim como eu fiquei paralisado diante daquela ação policial que nem me envolveu, a gente fica paralisado numa situação de sinistro, numa situação onde você está sendo assaltado, abordado por um criminoso. Então, não é tão simples e fácil como as pessoas estão dizendo por aí. Você pega a arma, o criminoso vai esperar você pegar a arma para você reagir. Não é bem assim. A coisa não é bem por aí. Então, existe todo um contexto e parece que essas variáveis não estão sendo consideradas. Eu imagino que haja estudo no sentido de identificar o percentual de pessoas que ao tentarem reagir a um assalto, elas são vitimadas, elas são alvejadas por tiros, elas são agredidas, elas são mortas inclusive. Existem estudos falando sobre isso. Então é uma situação que demanda muito cuidado, é uma situação que não é tão simples como estão se colocando. Você vai comprar a sua arma de fogo e sair matando bandido por aí, sair se defendendo a sua família. Muito provavelmente as pessoas, elas correm um risco muito maior de morrer até mesmo com aquela arma em mãos, na tentativa de reagir, de proteger a sua família, ou mesmo no menor dos males, aquela arma acabar indo parar nas mãos de um bandido e de uma pessoa, um criminoso qualquer. Então, minha preocupação hoje, ao conversar com vocês sobre essa questão do uso da arma de fogo, é qual a real eficácia do uso desse equipamento pela população, uma população que não tem dinheiro para ficar indo para stand de tiro de 3 em 3 meses, porque quando você tem um equipamento desse tipo, quando você tem uma arma de fogo, você tem que treinar pelo menos 3 vezes ao ano, ou até mais que isso. E o municiamento é caro, a munição é caro, não é algo barato. Você não pode chegar e simplesmente ir ali comprar a arma de fogo e achar que isso vai ser algo barato, o municiamento vai ser barato. Não é barato, né? Uma munição hoje, uma munição de um 38 custa R$10, uma munição de qualidade. Então, tem esse aspecto que a gente sabe que a população brasileira não vai tirar o dinheiro da comida, tirar o dinheiro da escola da criança, vai tirar o dinheiro do mercado, do pão, do leite, para comprar munição. As pessoas não vão fazer isso, porque
se você tiver uma arma de fogo e não treinar tiro, é como se você não tivesse. Um outro aspecto importante que eu gostaria de abordar tem a ver com o perigo iminente dessas armas irem parar nas mãos de bandidos. Então, há uma possibilidade muito grande disso acontecer e eu acredito que é o que acontece hoje. Sabe, quando eu vejo uma reportagem como aquela que a gente viu recentemente de um arsenal praticamente que foi pego na mão de um miliciano, eu fico me perguntando o seguinte: essas armas foram compradas de forma ilegal? Absolutamente não. Você não compra uma arma, aliás, ninguém compra uma arma ali no botequim. Ninguém compra uma arma ali na bibocazinha da esquina. Claro que isso não é assim. Para a pessoa comprar uma arma, ela tem que mostrar, não é, credibilidade, ela tem que ter recurso, ela tem que ter antecedentes criminais. Aliás, os antecedentes criminais é um dos aspectos exigidos para a compra de uma arma de fogo. Agora, você imagina a pessoa que vai comprar um arsenal, como aquele que foi preso lá no Rio de Janeiro recentemente. Então, alguém comprou aquilo de forma legal, alguém comprou aquilo de forma correta, porém, não é, comprou provavelmente para vender de uma forma ilegal. Então eu acredito que o combate da violência urbana não passa necessariamente pelo armamento da população, mas passa principalmente pela inteligência, pela investigação. Por que as armas não são chipadas? Por que as armas não são feitas de uma forma que elas podem ser rastreáveis? Outra coisa, uma pessoa que compra uma arma e que compra um arsenal tem que se notificar à Polícia Federal, seja lá nos Estados Unidos o FBI, ou aqui no Brasil a Polícia Federal, ou em qualquer país, ela tem que notificar, né? As polícias precisam ser notificadas: olha, fulano de tal comprou aqui 100 fuzis, comprou aqui 40, 38. A polícia precisa ser notificada e essas armas precisam ser, na verdade, cadastradas, precisam ser identificadas, assim como acontece com o banco, né? Se o banco suspeita que alguém está fazendo um depósito, que aquilo não pertence àquela pessoa, que pode ser uma possível lavagem de dinheiro, então o banco informa as autoridades devidas àquele depósito e vai se investigar de onde está vindo aquele dinheiro. E eu acho que o combate à criminalidade, o combate à violência passa muito mais por esses aspectos de investigação, de inteligência, do que o armamento da população. Nós corremos o risco de vivermos dias terríveis. Por isso eu gostaria de refletir com você sobre esses assuntos e conversar um pouquinho com você. Eu sou o pastor Paulo, eu sou contra o uso de arma de fogo pela população de modo geral. Esses são os meus argumentos, espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço, até a próxima reflexão.